decisão unânime, STJ decide soltar o ex-presidente Michel Temer e o Coronel Lima. Ministro Celso de Mello diz que importação de sementes de cannabis sem THC não é crime. Violência contra a mulher. Sancionada a lei que permite a polícia tirar o agressor do convívio da mulher sem que seja necessário aguardar decisão da Justiça. E o Conselho Nacional de Justiça vai implementar um formulário para avaliar mulheres em situação de risco. O CNJ foi atrás de experiências no exterior, mas elaborou um modelo de acordo com a realidade brasileira. O formulário aqui traz questões subjetivas e objetivas. Olá, boa noite. Boa noite para você. Uma mulher condenada por homicídio qualificado deve ter novo julgamento de recurso. A decisão é da segunda turma do Supremo, que determinou ainda a suspensão do início do cumprimento da pena. E a repórter Carla Lucena acompanhou esse julgamento e tem os detalhes pra gente. Boa noite, Carla. Olá, Érica. Boa noite para você, boa noite a todos. E olha só, esse caso ele aconteceu em Minas Gerais e envolve mãe e filho. Eles foram acusados de terem cometido em 1996 homicídio qualificado, um crime hediondo que é aquele praticado cujas circunstâncias o tornam mais grave do que já é. A mãe ela foi condenada a uma pena de 12 anos de prisão no regime fechado. E aí tanto ela quanto o filho recorreram dessa decisão. Só que ao longo dos recursos apresentados na Justiça, pai e filho, desembargadores, atuaram no mesmo caso. E apesar do desembargador filho ter se declarado impedido de atuar neste caso, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais decidiu que não havia aí nenhuma ilegalidade porque o voto dele não mudaria em nada o julgamento final. Esse caso passou primeiro pelo Superior Tribunal de Justiça, que decidiu não julgar o caso por considerar que não havia aí nenhuma ilegalidade. E chegou aqui ao STF. E hoje, então, a segunda turma, por maioria de votos, decidiu que pai e filho desembargadores não podem atuar no mesmo processo. Vamos ver. O defensor público federal argumentou que a participação do desembargador, que tinha se declarado impedido, prejudicou a condenada. O que pede a Defensoria Pública é que se reconheça que há um impedimento claro, reconhecido pelo próprio julgador. Não são palavras nem da defesa, do próprio julgador, que deixa de relatar a apelação se dizendo impedido. O relator, ministro Ricardo Lewandowski, determinou um novo julgamento do recurso da ré sem a participação do desembargador. Neste caso que estamos examinando, o colegiado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais era formado por 3 magistrados. E, por óbvio, a exclusão daquele que está impedido importa em substancial alteração no resultado do julgamento, pois sem a sua participação não haveria quórum para a própria instalação da sessão de julgamento. O ministro Edson Fachin divergiu. Para ele, o voto desse desembargador não influenciou no resultado final do julgamento. Não se alega na impetração que os citados desembargadores teriam funcionado conjuntamente durante determinado julgamento. Não há, portanto, alegação de simultaneidade de funcionamento no órgão coletivo. Em outras palavras, os julgadores ligados por vínculo de parentesco não integraram o mesmo colegiado durante um mesmo julgamento. Já os ministros Gilmar Mendes e Celso de Mello seguiram o relator. A segunda turma declarou nulas as decisões que negaram os recursos da condenada com a participação desse magistrado. Também fica suspenso o início do cumprimento da pena. Estou acompanhando Vossa Excelência para declarar a nulidade do processo desde o julgamento do recurso em sentido estreito. Desde que os fatos subjacentes à impetração se revistam de liquidez. E, no caso, não há dúvida, não há incerteza objetiva quanto a esses fatos. A turma ainda analisou 2 casos envolvendo condenados por tráfico de drogas. Em um deles, o réu já cumpriu a pena e, por isso, o pedido foi considerado prejudicado. No outro, os ministros concederam regime aberto a um homem condenado depois de ter sido pego com um pouco mais de 16 gramas de crack. Tendo em vista a quantidade especificamente da droga, que neste caso diz respeito a 16,5 gramas, embora seja de uma droga, como se sabe, de potencial lesivo elevado.
Além disso, a segunda turma do STF manteve na Justiça Federal um caso que trata sobre uma reclamação trabalhista do Sindicato dos Servidores Públicos Federais em Rondônia. Eles questionavam uma decisão do Tribunal de Justiça da Justiça Trabalhista, que decidiu enviar um caso envolvendo aí a incorporação de verbas nos salários desses servidores decorrentes do Plano Collor, quando eles ainda eram seletistas e não estatutários. Mas os ministros hoje consideraram que não há nenhuma ilegalidade na remessa deste caso à Justiça Federal. Agora voltamos aos estúdios. Érica, William. Obrigado, Carla. E a primeira turma do STF analisou hoje o caso de uma viúva de anistiado político. Os ministros decidiram que ela deve receber juros e correção no pagamento retroativo de uma indenização. O recurso em mandado de segurança foi apresentado pela viúva de um anistiado político. Ela pediu ao Supremo Tribunal Federal para reconhecer acréscimos de juros e de correção monetária no pagamento retroativo de indenização referente à anistia política. A Advocacia Geral da União argumentou que não cabe fazer essa solicitação por meio de mandado de segurança e ressaltou o impacto desses acréscimos nos cofres públicos. Não se ignora a necessidade de dimensionar o impacto da questão. Segundo dados fornecidos pela Procuradoria-Geral da União, já colacionados aos autos do mencionado paradigma de repercussão geral, apenas no âmbito do STJ, tramitavam 1.596 processos em setembro de 2018 sobre a mesma controvérsia. A primeira turma, por unanimidade, entendeu pela inclusão dos juros e correção monetária, principalmente por existirem precedentes do STF nesse sentido. Eu cito o precedente que resultou do julgamento do recurso extraordinário 553-710. E nesse precedente nós julgamos embargos declaratórios e os provemos para reconhecer os acessórios. Outro caso julgado foi de um policial militar aposentado do Rio de Janeiro, preso preventivamente por agredir a esposa. Há 9 meses ele foi solto por causa de uma liminar. A defesa pediu que ele continuasse a responder ao processo em liberdade, inclusive por se tratar de uma pessoa doente. O ministro Alexandre de Moraes considerou o caso de extrema gravidade, tentativa de feminicídio. Que só não se consumou porque a polícia militar foi chamada, chegou na hora para interromper a agressão e mesmo assim foi recebida com violência. Em liberdade e com as medidas cautelares, ele não atentou mais contra a vítima, né? O julgamento foi suspenso porque o ministro Luiz Fux pediu vista. E a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Oscoloto, acompanhou a sessão de hoje e tem outros detalhes para a gente. Boa noite, Karina. Boa noite, Érica. Oi, Karina, boa noite. Boa noite, William. Karina, os ministros da primeira turma entenderam que o prefeito de Barueri deve ser julgado pela primeira instância. Mas ele não teria prerrogativa de foro? Explica isso aí para a gente. A Constituição Federal determina que os prefeitos municipais devam ser julgados em caso de processo-crime na segunda instância perante o Tribunal de Justiça. No entanto, aplicando o entendimento que foi proferido pelo Supremo Tribunal Federal numa questão de ordem decidida no plenário, na ação penal 937, os ministros hoje, na sessão da primeira turma, decidiram que os fatos aconteceram quando o atual prefeito de Barueri supostamente teria cometido aqueles crimes dos quais ele é acusado na denúncia, quando prefeito em um outro mandato. Então, não teria relação direta com o exercício do atual mandato para justificar a competência do Tribunal de Justiça na segunda instância do Estado de São Paulo para processá-lo e julgá-lo. Então, a situação é a seguinte: o ministro Alexandre de Moraes divergiu da ministra Rosa Weber, relatora desse recurso extraordinário, da qual ela negava provimento, mas acabou ficando vencida. Segundo o ministro Alexandre de Moraes, que foi seguido pela maioria, entendeu que os fatos aconteceram da seguinte forma: ele foi prefeito durante a legislatura de 2009 a 2012, um primeiro mandato, passou um lapso temporal afastado da prefeitura, porque não se elegeu ou não se candidatou, e agora voltou a ser prefeito. E o Tribunal de Justiça entendeu que seria o juiz natural responsável e competente para processá-lo e julgá-lo, porque hoje, na condição de prefeito, a Constituição determina que é a segunda instância. Mas os ministros, aplicando o entendimento de que a prerrogativa de foro prevista na Constituição só prevalece quando os fatos narrados na denúncia têm relação com o mandato e são praticados durante o exercício do mandato,
tendo essa denúncia falado de fatos referentes ao primeiro mandato, não justificaria o julgamento em segunda instância. E nesse sentido, por maioria, ministro Alexandre de Moraes, ministro Luiz Fux, presidente da primeira turma, ministro Marco Aurélio, determinaram que este processo volte à primeira instância, porque a primeira instância que é o juiz natural para processar e julgar. E determinaram também, nesse caso vencido o ministro Marco Aurélio, que os fatos, os atos processuais já praticados, que foi o recebimento da denúncia, também se mantivesse rígido. Portanto, o processo desce na condição em que está para que o juiz de primeira instância prossiga no julgamento do atual prefeito de Barueri. Karina, como sempre nas turmas, muitos habeas corpus. Você destacaria algum? Muitos habeas corpus da relatoria do ministro Marco Aurélio. São vários que acabam sendo negados, poucos deferidos, mas nesse caso, o ministro Marco Aurélio, que já havia deferido a medida cautelar para colocar em liberdade o réu, hoje ratificou a medida liminar, mas, por maioria, os ministros decidiram manter a prisão preventiva. Tratava-se de um caso em que o réu é acusado de homicídio qualificado por motivo fútil. Ele teria atirado no rosto da vítima em razão de uma dívida de R$300 e da negativa da entrega de um boné, e os ministros entenderam que a periculosidade, os motivos que levaram a juíza de primeira instância a determinar a prisão preventiva ainda estavam presentes e, com isso, acabaram cassando a medida liminar deferida e indeferindo a ordem no habeas corpus para que ele se recolha à prisão. Sessão amanhã à tarde? A partir das 14 horas, sessão plenária no Supremo Tribunal Federal. A gente encontra com você amanhã, então. Obrigado, até Combinado. amanhã. O ministro Celso Mello do Supremo Tribunal Federal considerou que a importação de 26 sementes de cannabis por uma mulher de São Paulo que recebeu os produtos da Holanda não pode ser enquadrada como crime. A cannabis é a planta da qual se faz a maconha. Segundo o ministro, a semente sozinha não contém o princípio ativo da droga e não causa dependência. Atualmente, a planta é um produto controlado no Brasil e é permitido o registro de produtos à base de seus princípios ativos, mas o plantio para pesquisa ou fins medicinais ainda não está regulamentado. A venda da maconha é considerada tráfico. E ainda nesta edição, a STJ decide pela soltura de Temer e Coronel Lima. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, recebeu representantes de uma associação de vítimas da tragédia da Boate Kiss. A comitiva relatou dificuldades relacionadas ao andamento do processo que tramita no âmbito estadual e pediu que o caso fosse julgado pela Justiça Federal. 6 anos de uma das maiores tragédias do Brasil. O incêndio da Boate Kiss, na cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, deixou 242 mortos e 680 feridos. A única saída disponível da boate não foi suficiente para que todos escapassem. Mesmo depois de tantos anos, ainda não houve julgamento nem condenação. O motivo é um embate processual. Se a competência para julgar o caso é de um júri popular ou de uma vara criminal. Uma comitiva formada por representantes de uma associação de vítimas da tragédia se reuniu essa semana com a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, e deputados federais. Eles falaram a respeito das dificuldades no andamento do processo, que tramita no âmbito estadual, e pediram para que o caso fosse julgado pela Justiça Federal. Dodge informou que esse assunto é um dos 4 temas prioritários do Observatório Nacional, uma iniciativa implementada pelo Conselho Nacional do Ministério Público e do Conselho Nacional de Justiça, que tem o objetivo de identificar e gerir com transparência e rapidez informações processuais de casos de grande repercussão. Em fevereiro desse ano, o MPF encaminhou ao STJ um parecer em que defendeu que o julgamento dos acusados pela tragédia da Boate Kiss seja feito por um júri popular. O presidente da República, Jair Bolsonaro, sancionou hoje lei que permite à polícia tirar o agressor do convívio da mulher ou dos dependentes sem que seja necessário aguardar uma decisão da Justiça. A lei só vale para cidades que não forem sede de comarca judicial. Ela permite que, nesses casos, o delegado ou, na ausência dele, outro policial estabeleça o imediato afastamento do agressor.
No entanto, a Justiça deve ser comunicado em 24 horas para que decida sobre a manutenção ou não do afastamento. O Ministério Público também deverá ser comunicado. E o Conselho Nacional de Justiça vai implementar um formulário que será utilizado nas unidades judiciárias para avaliar o risco de mulheres que vivem em situação de violência. Os dados do Conselho Nacional de Justiça revelam que tramitam hoje no Judiciário Brasileiro 4.000 processos relacionados a feminicídio. Em geral, foram mulheres assassinadas por companheiros ou ex-companheiros. Essa prática coloca o Brasil em 5º lugar no ranking. De 2016 para 2017, houve um aumento de 21% neste tipo de crime. Com isso, o número chegou a 1.133 para cada 100 mil mulheres. A Lei Maria da Penha é uma legislação muito importante, que tem instrumentos bastante eficazes, né, no combate à violência contra mulheres, mas, todavia, a lei não é só a lei, e a denúncia no sistema de justiça, muitas vezes, ela não é suficiente para impedir que o feminicídio ocorra, né? Veja que muitas mulheres conseguem a medida protetiva, mas, mesmo assim, elas são mortas, muitas vezes, sobre a vigência de medidas protetivas. O Conselho Nacional de Justiça entende que é necessário, quanto antes, mudar esse cenário e evitar um fim trágico. Por isso, passou 3 meses engajado em elaborar um formulário nacional de avaliação de risco, um instrumento usado por vários países no combate à violência doméstica. O CNJ foi atrás de experiências no exterior, mas elaborou um modelo de acordo com a realidade brasileira. O formulário aqui traz questões subjetivas e objetivas. São perguntas como: desde quando e com qual frequência a agressão? De que tipo? O agressor faz uso de álcool? De drogas? Tem acesso a armas? No ambiente familiar, há crianças que presenciam a violência? A própria vítima vai preencher o documento na hora que registrar o boletim de ocorrência na delegacia, explica o juiz auxiliar da presidência do CNJ, que participou dos estudos. As respostas vão ser enviadas ao judiciário, que, mais ciente da situação da vítima, vai poder adotar a medida protetiva mais adequada para cada caso. Este formulário serve a partir da identificação dos fatores de risco para que a Justiça Criminal possa impor a medida cautelar apropriada, seja ela afastamento do agressor do lar, proibição de manter contato com a vítima, proibição de se aproximar da vítima, proibição de visitar os filhos, monitoração eletrônica e até, em último caso, mas se necessário, a prisão preventiva do agressor. E a ideia é que esse formulário seja implementado ainda este ano. E no próximo bloco, o encontro discute a apreensão de bens confiscados judicialmente no país. Esses bens sequestrados, seja instrumento ou produto do crime, podem fornecer uma fonte de recursos extremamente relevante. Por unanimidade, a 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu conceder habeas corpus e libertar o ex-presidente Michel Temer, preso na sede do Comando de Policiamento de Choque da Polícia Militar, em São Paulo. Os 4 ministros que votaram se manifestaram favoravelmente à libertação de Temer e do coronel João Batista Lima Filho, ex-assessor e amigo pessoal do ex-presidente. Outro integrante da turma, o ministro Sebastião Reis Júnior, se declarou impedido e não participou da sessão. Com a decisão, Temer e Lima permanecem em liberdade, pelo menos até o julgamento definitivo do mérito do habeas corpus pela própria 6ª Turma, em data ainda não definida. Autoridades do governo francês estão no Brasil para compartilhar resultados positivos de apreensão e gestão de bens confiscados judicialmente no país. O encontro reuniu autoridades brasileiras e representantes do governo francês. A ideia é entender como funciona em outros países a administração e gestão de bens apreendidos e confiscados de organizações criminosas. Como boa parte dos recursos ilícitos são enviados para o exterior, também é importante fortalecer as relações internacionais para que os valores sejam recuperados ou bloqueados mais rapidamente.
O governo brasileiro tem entendido que apenas condenar os criminosos não é o suficiente. É preciso privar os integrantes das organizações dos bens e valores adquiridos com o tráfico ou corrupção, por exemplo. Entre as vítimas deste tipo de crime, devemos incluir e ter em mente a parcela mais vulnerável da população e da população brasileira. É o que ocorre quando há desvio do dinheiro público que seria aplicado em educação, em saúde, em infraestrutura, em bens e serviços necessários para a população. E a ausência dessas verbas e a ausência de políticas públicas de qualidade adia uma promessa constitucional, que é a da promoção da igualdade. A cerimônia Diálogos Brasil-França ainda contou com a presença do ministro da Justiça. Sérgio Moro disse que é preciso aprimorar a legislação para que as medidas de apreensão e confisco de bens conquistados com práticas criminosas sejam eficazes. É evidente que nós temos que melhorar a nossa prática judiciária, porque esses bens sequestrados, seja instrumento ou produto do crime, podem fornecer uma fonte de recursos extremamente relevante, não só para devolver os recursos à vítima, quando existir uma vítima específica, mas igualmente uma fonte de recursos importante para investimento na própria estrutura da justiça criminal, da polícia, do Ministério Público ou, eventualmente, até para destinação, para prevenção da prática delitiva. Agora vamos dar um giro na rede para saber das últimas notícias. Vamos então à redação do Jornal da Justiça falar hoje com a repórter Daiane Garcês, que é quem tem as novidades para a gente. Boa noite, Daiane. Boa noite, Érica, William e a todos que nos acompanham nesta terça-feira. O Tribunal de Justiça de São Paulo condenou uma agência de viagens a pagar R$ 7.000 de indenização a um consumidor que perdeu a passagem porque o visto não saiu a tempo. O consumidor entregou toda a documentação à empresa para que ela fizesse o pedido no consulado do Canadá. De acordo com o processo, a agência sempre dizia que a solicitação estava em análise. O homem ficou agoniado com essa situação e 48 horas antes da viagem ele foi pessoalmente ao consulado. Lá ele descobriu que a papelada só tinha sido entregue no dia anterior. E o Instituto de Defesa Coletiva entrou com uma ação contra o Facebook. O IDC pede R$ 150 milhões por danos morais coletivos pelo vazamento de dados nas redes sociais. O IDC relatou que, desde 2018, houve pelo menos 3 casos de vazamento de dados sensíveis, como senhas e movimentação de usuários. E se você tem TV por assinatura em casa ou na empresa, essa notícia te interessa. A partir do mês que vem vai ser possível cancelar o contrato pessoalmente, por telefone e pela internet. A opção de encerrar o serviço via web está na Lei 13.828, que foi sancionada pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, e publicada no Diário Oficial da União nesta terça-feira. Só lembrando que essa opção ela só começa a valer daqui a 30 dias, quando a legislação entra em vigor. E uma última notícia, o Superior Tribunal de Justiça manteve a apreensão dos passaportes de Ronaldinho Gaúcho e do irmão dele, o empresário Assis Moreira. Em 2015, os dois foram condenados pela Justiça do Rio Grande do Sul por construir numa área de preservação permanente em Guaíba, Porto Alegre, o que é ilegal. Desde novembro do ano passado, eles estão proibidos de deixar o país e de renovar os documentos até que reparem todos os danos causados. A defesa dos dois entrou com um habeas corpus no STJ, mas o Superior Tribunal de Justiça negou o pedido. Essas foram as notícias do Giro de hoje. Se você quiser rever nossas reportagens, é só acessar YouTube TV Justiça Oficial. Tá tudo lá. Boa noite a todos. Érica, William. Obrigada, Daiane. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você. Continue com a programação da TV Justiça. Uma boa noite e até amanhã.